Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, na aula de hoje nós encerraremos o capítulo 3, que é de movimento circular uniforme, onde iremos falar sobre acoplamento de polias e de rodas dentadas. Veremos um pouco da parte teórica e na aula posterior a esta trarei alguns links e aplicações práticas bastante relevantes e presentes em nosso cotidiano. No mais, vamos começar a nossa aula falando um pouco sobre a velocidade angular no MCU. Bom, a gente já estudou que todos os corpos que possuem movimento circular apresentam uma velocidade angular, que é a variação do deslocamento angular dividido pela variação do tempo, como mostra a equação abaixo. Na primeira aula deste capítulo, vimos que o movimento circular uniforme se trata de um movimento que apresenta velocidade constante durante toda a trajetória circular, ou seja, tanto sua velocidade linear quanto sua velocidade angular possuem sempre módulo constante. Como a velocidade angular é constante, vamos então analisar quando um objeto realiza um movimento de apenas uma única volta. Para isso, vamos relembrar alguns conceitos estudados na aula passada, que foram as definições de período e frequência. Bom, o período é o tempo necessário para realizar um único ciclo completo. Então, ao analisar uma única volta no movimento circular, podemos dizer que a variação do tempo é o próprio período. Podemos observar também que o deslocamento angular ao realizar uma única volta é de 360 graus, que é equivalente a 2π radianos. Agora que analisamos o movimento de apenas uma volta, vamos então substituir a variação do tempo e o deslocamento angular na equação da velocidade angular. Substituindo o deslocamento angular, que é 2π, e a variação do tempo, que é o período, temos que a velocidade angular pode ser calculada da seguinte maneira: velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período. Ou, se lembrarmos que a frequência é o inverso do período, podemos calcular a equação angular da seguinte forma: velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Vale destacar que essas duas fórmulas utilizaremos com bastante frequência. Vamos agora dar início ao conteúdo de polias e rodas dentadas, mas para isso, vamos analisar primeiramente o movimento de um disco em rotação uniforme. Bom, aqui abaixo eu trouxe uma imagem ilustrativa de um disco que está em rotação uniforme, ou seja, com velocidade constante. Para ficar mais visual, eu trouxe aqui um vídeo de um disco de vinil para ilustrar melhor esta situação. Perceba que esses três pontos em locais distintos do disco completam uma volta ao redor do eixo de rotação em um mesmo intervalo de tempo. Agora, observe novamente a imagem. Nela, temos o eixo de rotação representado pela letra E maiúscula e temos dois pontos distintos, como no disco. O ponto B, que está mais próximo ao eixo de rotação, e o ponto A, que está mais próximo da borda. Após um dado intervalo de tempo, eles giram no sentido horário ao redor do eixo de rotação, como no vídeo do disco de vinil, e param em uma nova posição. Observe que, em azul, temos duas setas. A mais próxima da borda, representada por ΔSA, é o caminho percorrido pelo ponto A, e a mais próxima do eixo de rotação, representada por ΔSB, é o caminho percorrido pelo ponto B. Esses caminhos percorridos nós chamamos na física de deslocamento linear. Observando essas duas setas, quais dos dois pontos você acha que teve um deslocamento linear maior?
Vamos, entre aspas, esticar essas setas curvilíneas até que elas fiquem retas. Temos aqui o vetor deslocamento de A, representado por ΔSA, e temos aqui abaixo o vetor deslocamento de B, representado por ΔSB. A partir dessa comparação, podemos concluir que o deslocamento linear do ponto A é maior que o deslocamento linear de B. O tempo para ambos os pontos percorrerem esse deslocamento são iguais, já que, como vimos no vídeo, ambos os pontos completam uma volta em um mesmo intervalo de tempo. Agora que temos o deslocamento linear e a variação do tempo, podemos fazer a comparação da velocidade linear de ambos os pontos através da seguinte equação: V é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Observe que, em um mesmo intervalo de tempo, o ponto A percorreu uma distância maior do que o ponto B. Sendo assim, podemos afirmar que a velocidade linear do ponto A é maior do que a velocidade linear do ponto B. Observe novamente a figura. Veja que os dois pontos A e B percorrem o mesmo ângulo, na figura representado por ΔΦ, que está na cor rosa. Portanto, podemos dizer que o deslocamento angular de ambos são iguais. Como o tempo para eles percorrerem esse deslocamento angular são iguais, vamos analisar o que acontece com a velocidade angular para dois pontos quaisquer através da seguinte equação: ômega é igual à variação do deslocamento dividido pelo tempo. Como o deslocamento angular de ambos os pontos são iguais e o tempo para percorrer esse deslocamento também são iguais, concluímos então que a velocidade angular deles também serão iguais. Como consequência disso, o período e a frequência de quaisquer pontos de um disco em rotação também serão iguais. Agora que entendemos o funcionamento de um disco em rotação uniforme, vamos estender esses conceitos para a transmissão de movimento, começando no slide a seguir pelo acoplamento de polias. Bom, as polias são peças mecânicas que estão bastante presentes em nosso cotidiano. Veremos suas aplicações na nossa próxima aula, mas de antemão podemos destacar seu uso em meios de transporte e nas máquinas em geral. Bom, acoplar significa juntar ou conectar dois corpos. Sendo assim, as polias podem ser acopladas de duas maneiras: através de uma transmissão aberta ou através de uma transmissão cruzada. Vamos analisar cada um dos casos a seguir, começando pela transmissão aberta. Veja que na transmissão aberta as polias possuem o mesmo sentido de rotação, ou seja, se uma se move no sentido horário, a correia transmitirá seu movimento para a segunda polia, fazendo ela também girar no sentido horário. Vamos agora ver o que acontece na transmissão cruzada. Veja que na transmissão cruzada, o sentido de rotação das polias são invertidas, ou seja, contrários. Podemos dizer, então, que se uma polia gira no sentido anti-horário, a outra polia irá girar no sentido horário. Vale lembrar que o acoplamento que utilizamos nesses dois casos foi o acoplamento por correias, mas também é válido para acoplamento via corrente, como por exemplo, na transmissão do movimento da coroa de uma bicicleta para a catraca. Agora que vimos como ocorre essa transmissão de movimento, vamos analisar essa situação de maneira física.
Aqui temos uma figura com um diagrama de transmissão de movimento através do acoplamento de polias. Como a correia acoplada a esse sistema não possui folgas, ou seja, está completamente esticada, podemos afirmar que quando ela deslocar, por exemplo, este ponto A até uma distância ΔS A, podemos dizer que todos os outros pontos da correia também irão deslocar essa mesma distância. Por exemplo, se o ponto A se deslocar 8 cm, o ponto B também irá possuir um deslocamento ΔS de 8 cm. Com isso, podemos afirmar que a velocidade linear em todos os pontos da correia serão iguais, ou seja, a velocidade linear no ponto A será igual à velocidade linear no ponto B. Vamos agora estabelecer algumas relações existentes entre essas duas polias. Bom, a gente viu que quando um disco está em rotação uniforme, a sua velocidade escalar é maior nas regiões do disco que estão mais distantes do eixo de rotação. Portanto, a polia A, estando em rotação, irá transferir a sua velocidade linear máxima para a correia, e a correia irá transferir a mesma velocidade de A para a polia B. A gente viu nas aulas anteriores que a velocidade linear possui relação com a velocidade angular no movimento circular e era dada pela seguinte equação: V é igual à velocidade angular vezes o raio. Vamos então substituir a velocidade linear no movimento circular uniforme na nossa igualdade, ficando da seguinte maneira: velocidade angular da polia A vezes o raio da polia A é igual à velocidade angular da polia B vezes o raio da polia B. Vimos também, no começo desta aula, que podemos relacionar a velocidade angular com a frequência da seguinte maneira: ômega é igual a 2π vezes a frequência. Vamos então substituir essa relação da velocidade angular com a frequência na nossa equação. Substituindo, nossa igualdade fica sendo 2π vezes a frequência de A vezes o raio de A igual a 2π vezes a frequência de B vezes o raio de B. Como 2π é um termo constante e comum nos dois lados da igualdade, podemos simplificar nossa equação dividindo os dois lados por 2π. Nossa igualdade então ficará sendo frequência da polia A vezes o raio da polia A igual à frequência da polia B vezes o raio da polia B. Essa equação será bastante útil para a gente. Veja que quanto menor for o raio, mais giros ela dará, ou seja, maior será a sua velocidade angular. E para finalizar a nossa aula, vamos falar agora sobre o acoplamento de rodas dentadas. Bom, as rodas dentadas, também chamadas de engrenagens, são elementos mecânicos bastante úteis no nosso dia a dia, como em relógios, meios de transporte, entre outros. A transmissão de movimento através de rodas dentadas é dada por contato, como vocês podem ver na ilustração, onde os dentes de uma engrenagem empurram os dentes da outra, assim transferindo o seu movimento. Perceba também que quando uma engrenagem gira no sentido horário, a outra irá girar no sentido anti-horário. Vamos agora ver algumas relações da transmissão de movimento através das rodas dentadas. Aqui temos uma imagem onde duas rodas estão em contato direto, não havendo deslizamento entre elas. Perceba que quando a roda A gira no sentido anti-horário, a roda B irá girar no sentido horário. Veja também que quando a roda A se desloca por uma distância ΔS A,
A outra também irá se deslocar por uma distância ΔSB, que também será igual ao deslocamento ΔSA. Por exemplo, se a roda A se deslocar 3 cm no sentido anti-horário, a roda B também irá se deslocar 3 cm, só que no sentido horário. Sendo assim, para economizar tempo, a relação existente entre as duas rodas é a mesma existente entre o acoplamento de polias, onde a frequência da roda A vezes o raio da roda A é igual à frequência da roda B vezes o raio da roda B. Entretanto, podemos estabelecer outra relação da seguinte maneira. Calculamos o comprimento de uma circunferência da seguinte forma, onde C é igual a 2π vezes o raio. Perceba que 2π são constantes. Sendo assim, quanto maior for o raio, maior será o comprimento da circunferência. Vocês concordam que quanto maior for o comprimento da circunferência, mais dentes caberão nela? Se vocês concordam com isso que falei, podemos ver então que o raio é proporcional ao número de dentes. Portanto, podemos fazer a seguinte relação: frequência de A vezes o número de dentes da roda A igual à frequência de B vezes o número de dentes da roda B. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre transmissão de movimento circular. Obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu irei lhes responder. Bons estudos e até a próxima aula.